doutora Rosana da Silva, do Rio de Janeiro, né, do Instituto INCAS, né, Nacional de Câncer. Ela é fisioterapeuta, naturopata clínica, pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer, onde trabalha há 40 anos. Tem muita experiência, né? E nós temos muito que aprender com ela, né, nessa área, que é uma área complicada, né, e crítica no mundo todo, não é só no Brasil, no mundo todo isso aqui. Ok? Vamos lá, pessoal? Atenção, né, para a gente aprender, e depois vai ter acho que é 5 minutos que tem, né, para as perguntas, ok? Uma salva de palmas para a doutora Rosana Silva, que veio aqui contribuir, né, com a nossa festa. Por favor. Pronto, o palco é todo seu. Boa tarde a todos e obrigada pelo carinho, pela atenção, e estou aqui para contribuir com um pouco da minha experiência desses longos de 42 anos dentro do Instituto. E hoje de manhã, só a palestra da parte da manhã já resume muita coisa. Obrigada, querido. E eu estou aqui para falar sobre a consequência que acontece daquilo tudo que a gente viu de manhã e mais alguma coisa. Porque, para começar, a gente tem que ver. O paciente, quando chega no instituto, a gente tem que ver, a primeira coisa que a gente vê é um paciente desnutrido, né? É um paciente subnutrido, desnutrido. E não importa se ele está cheinho, porque tem várias medicações ali. Mas é um paciente que está faltando elementos, o alimento correto. E então, o que acontece? As consequências no nosso corpo é grande. E aí eu vou começar contando uma historinha, porque não adianta, a gente precisa ir lá para trás. Quando eu fui inteirar mais sobre isso, eu fui para a biblioteca do Instituto e vou pesquisar, e foi muito bacana. Eu falei assim, vamos conhecer o que está acontecendo. Mas hoje, com a palestra do Dr. Cleubi e do professor Paulo, me engrandeceu muito, me ajudou muito, e realmente tudo que eu venho falando todo o tempo lá dentro do Instituto, graças a Deus, hoje confirmou aqui. E isso eu fico muito contente. E obrigado por vocês dois colaborarem com esse meu estudo, essa minha pesquisa que eu venho fazendo há anos. Então, nós temos aqui. Bom, o câncer. Está ali o desenho do câncer. Então, Hipócrates, né, que o câncer é o primeiro caso, os primórdios do câncer, que não era então câncer, né? É uma doença que surgiu, inclusive, no Egito. E aí, se tinha um paciente doente que não se sabia como, por quê. Porque era uma doença atípica em relação ao que se via no passado. E aí, claro, graças ao trabalho das autópsias, ao estudo, né, anatômico celular, e a gente foi caminhando para chegar hoje a um resultado. E aí, o que ele viu? Ele viu que no cadáver, né, que ele abria quando o paciente vinha a óbito, o que eles observaram? O que o nosso pai da medicina observou? Que o câncer, como está ali aquela célula, ele tinha o corpinho dele ali, aquele aglomerado, que é o nome de tumor, e as raízes, né, aquelas veias e ali. Que são essas perninhas, que é do câncer, que ele colocou parecido com o câncer, né? Por quê? Porque é ali que vai levar as doenças para o outro órgão, através desse alimento dele. Porque quando o câncer, ele vira câncer, primeira coisa que ele vai fazer, ele precisa se alimentar. E para ele se alimentar, porque ele agora não tem um alimento próprio, porque o nosso sistema imunológico não conseguiu vencê-lo, e agora ele se torna autônomo. E ele diz, não vou me matar, porque quando a célula nasce doente,
o corpo favorece para que ela morra, mas no caso do câncer não, ela fica rebelde mesmo, ele é um ser rebelde. Então, ali, ele consegue modificar a célula. Foi falado aqui de manhã, e é falado inclusive pelo Instituto, lá, porque tem várias bibliografias falando sobre isso, que o agente causador, até então, modificou a situação da célula. O que acontece com a célula? Ela, uma célula normal, e depois ela começa a se modificar. Por que ela se modificou? O seu DNA sofreu alguma agressão, como tão bem o professor Paulo falou hoje de manhã. Sofreu uma agressão ali, seja ela qual o motivo que seja, por fator nutricional, por fator de... acaba sendo nutricional, porque seu alimento está contaminado, ou metástase pesado, que é uma coisa muito séria, que a gente observa nos pacientes, principalmente pacientes neurológicos. Então, e aí tá. Aí a gente tem o curso da célula normal, que elas têm que estar toda aglomerada, porque as células têm o seu ciclo de vida. Elas têm que nascer, ter um formato e um ciclo, e ela vai dar origem a outra célula. Então, é o sistema fisiológico, natural ali, tem que seguir aquele caminho. Só que no câncer, não. Ela nenhuma das suas gerações, uma delas, vem com alteração. E essa alteração é que vai modificar as células vizinhas. E as células vizinhas, que agora a primeira célula, começou em uma célula, que agora a primeira célula, que ela foi modificada, e agora ali a gente tem um monte de radicais livres circulando ali, fechando, não deixando ela ter contato com o nosso sistema de defesa, e agora ela seguiu um caminho. E ela comete outras células, e outra coisa também, o tempo de proliferação dela acaba sendo menor. Então, o que acontece ali? Agora nós temos uma célula que ela vai seguir no ciclo dela, ela vai seguir o caminho dela. Ela está ali marcada, por quê? Porque ela nasceu, aquela ali está doente, passou para a segunda, e aí sucessivamente. Aqui dali é uma geração, tá, gente? Aqui dali é uma geração. Por isso que a gente sempre fala, a pessoa, quando desenvolve o câncer, vem apresentar o câncer, tá? Clinicamente, este câncer está dentro do corpo entre 8 a 10 anos. Por quê? Porque você tem a geração das células. E nosso corpo tem trilhões de células. E leva a cada 2 anos, você tem a troca completa todos esses trilhões de células. Então, isso dá 2 anos. Então, quando conta 2 anos, a gente tem que contar 2 anos, né? Então, seria uma geração de célula. 4 anos seria 2 gerações de célula. E aí, sucessivamente, para mostrar clinicamente. E o caminho de retorno é exatamente o mesmo. Você só pode dizer que esse paciente está curado do câncer quando ele tem pelo menos 7 anos de remissão da doença. Se você tem esse paciente com 5 anos, 4 anos de remissão ou 1 ano, não pode dizer que esse paciente é curado. Por quê? Por conta das gerações de células que vão nascer ali. Tá? E aí é exatamente essa situação. Então, as células ficam diferentes, você está vendo ali, ó, como que fica a célula fisiologicamente, como ela tem que seguir o caminho, e agora como ela está agora no crescimento anormal. Ela fica diferente, gente. Dentro do corpo, se a gente tiver a oportunidade de ver no corpo, ela fica diferente, inclusive a coloração dela. Até porque temos ali os radicais, o estresse oxidativo. E ali vocês podem observar como é que ele está desenvolvendo. Vai se desenvolvendo, vai modificando o sistema onde ele está ali atuando, onde ele vai começar a desenvolver, aliás, está desenvolvendo, né? E aí, causa externa de o que pode levar tudo isso aí. Está ali. A exposição de agentes químicos, que foi plenamente falado hoje de manhã, que é uma coisa muito séria, foi falado aqui hoje de manhã, o álcool, o fumo, né? Os corantes conservantes, exposição demasiadamente aos raios UV e exposição de substância poluente. Alumínio, borracha e couro. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. A alta dose de pessoas intoxicadas por alumínio está demais. Está muito grande. E a gente está cada dia que passa, porque foi falado hoje muito de manhã, né, sobre o que pode levar ao câncer, que pode levar as coisas que pode levar ao câncer. Mas eu vivo dentro
do câncer, das pessoas que já estão com a doença. E o que a gente vê de pacientes que estão contaminados pelos alumínios. Mas esse tipo de detecção não é feita dentro do Instituto. A nossa medicina alopática ela não verifica isso. Quem vai verificar isso somos nós naturopatas. Por isso que eu resolvi caminhar para esse lado da naturopatia, porque eu falei assim, gente, não tem condições eu ficar aqui dentro, ver o paciente, a gente lutar por ele, fazer tanto por eles e ver o óbito desse jeito. Não pode, tem alguma coisa errada. Indaguei muitos profissionais. E eles falaram assim, Rosana, você está louca, esquece isso. Vamos andando. E aí, o que aconteceu? O que acontece? Por consequência daquelas células que vocês viram, tá, memorizaram ali, aquelas células, ocorre uma coisa chamada inflamação aguda. Pois bem, o processo inflamatório, como já foi falado aqui hoje de manhã também, ele se faz presente e quando clinicamente o paciente foi diagnosticado com o câncer, ele está muito inflamado e está muito acidificado. Por quê? Porque no momento que aquela célula foi acometida, seja ela por qual motivo for, na literatura se fala de agentes, mas, seja por qual motivo for, ela foi acometida, o nosso sistema imunológico, ele faz o quê? Ele coloca logo o sistema de inflamação. Porque o processo inflamatório, ele, na verdade, ele é fisiológico. É necessário acontecer para consertar. É como se fosse um sistema de conserto da célula. Só que o corpo, e ela não consegue esse sistema de conserto. E aí, esse processo inflamatório, que até então era agudo, ele vira crônico. Mas a geração de células malignas, né, que então são malignas, ela vai continuando. Então, o processo inflamatório ele vai seguindo. O processo inflamatório, quando a pessoa está inflamada, você pode contar que essa pessoa está inflamada há pelo menos 8 anos. Infelizmente, essa é a grande realidade. É o processo inflamatório agudo, onde nós, naturopatas, também trabalhamos muito em consertar essa situação. E, então, ali a gente tem as consequências de cada setor, de cada coisa que eu falei. Essas mutações genéticas ali é que ocorre o começo da doença. Bom, as causas internas, a gente tem o hormônio, temos as condições imunológicas do paciente. O sistema imunológico forte, com certeza, ele vai atuar no primeiro momento, quando a célula, ele vai conseguir atuar com mais eficaz no primeiro momento, quando a célula, por algum motivo, ela ficou diferente e agora ela se transformou. Porque câncer, na verdade, gente, é o nome que se dá a mais de 100 doenças. Então, todas as doenças diferenciadas, ela tem o nome de câncer. Até que, dependendo do caminho que ela vai seguir, é que ela agora tem o nome de câncer, tá bom, gente? Mas é o nome porque se trata de uma doença degenerativa. E ela está dentro do grupo das doenças degenerativas, que acompanham o ciclo, o curso de processo inflamatório e acidificação do corpo. Muito bem. E aí a gente tem na balança o que está pesando mais, né? As causas internas e as causas externas. Então, causas internas é muito maior, por quê? Porque o que a gente está ingerindo? O que a gente realmente está comendo de verdade? Né? Bom, essa aí é uma estatística mais atualizada lá do Instituto, onde ele está colocando ali, que eu acho uma coisa muito importante, a alimentação em 15%, o tabagismo, que hoje em dia muita gente está usando, inclusive agora tem esses cigarros eletrônicos, as pessoas, os jovens estão sem consciência do que estão fazendo com o seu corpo. Né? E aí a gente tem o álcool e o problema de infecção. Agora, o Instituto colocou como a questão de instituição, que numa estatística antiga, ele só era 5%. Hoje o Instituto está realmente atualizando e colocou que está um grau um pouco mais avançado, é o processo inflamatório, que de fato é o processo inflamatório que está desde o início da doença. As consequências dele, o consumo de álcool do câncer, né? Então, o consumo de álcool, câncer de cavidade oral. Geralmente, os tumores de cabeça e pescoço estão relacionados à bebida. Você pode perguntar ao paciente se ele é etilista ou não, estão relacionados. Então, a cada hábito tem uma correlação que vai favorecer a que você tenha o câncer naquela região. O consumo do fumo, câncer de vias respiratórias, mas de língua também e de lábio, cabeça e pescoço, também tem correlação com o fumo, tá?
e o consumo de corante conservante, câncer do aparelho gastrointestinal. Eu quero fazer um adendo nisso aí. Eu fiz uma pesquisa lá dentro, né, porque a gente tem um campo grande, né, de pessoas, então eu resolvi fazer uma pesquisa lá dentro, porque eu sempre falei, gente, a gente tem que comer o que está relacionado ao nosso sangue, o que o nosso sangue pode, e hoje de manhã foi falado sobre isso. E eu fiz uma pesquisa lá dentro do Instituto e percebi o seguinte, que os pacientes com tumores gastrointestinais, no caso gástricos, na verdade, esses pacientes são do sangue A. E o sangue A a gente sabe que é um sangue vegetariano. Então, a pessoa que come carne, eles não têm condições para fazer a digestão daquela carne. E são os pacientes que mais têm câncer de estômago. Eu fiz essa pesquisa lá dentro e comprovei. Todos os pacientes que câncer de estômago que eu pesquisei, todo mundo é do grupo A. Então, exposições a substâncias poluentes, pulmão, bexiga. O câncer de bexiga está também, junto com o câncer de sistema nervoso, também está relacionado a poluentes, tá? Por incrível que pareça, mas está. E os tumores de estômago, pele, rim, intestino, pâncreas, nasal, cavidade oral, faringe, próstata e brônquios e músculos. Aí eu fiz questão de falar das nomenclaturas, porque o colega pode pegar um exame, é sempre bom que pegue, eu acho bom, sabe por quê? Porque com o tempo nas pesquisas, porque antigamente era câncer de mama, câncer de próstata, câncer do cérebro, mas não tinha nome, só era câncer daquele órgão. Com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, com as pesquisas, foi descoberto o quê? Que aquela célula daquele local, ela modificou. E aí surgiu o câncer. E agora ele tem nomenclatura. Então, a gente precisa, para separar do câncer, que as pessoas confundem o tumor maligno e o tumor benigno. São coisas diferentes. Tumor benigno é uma alteração de células que fica em forma de carocinho, um tumor, mas ele não é tumor maligno. Por quê? Porque não vai nascer as veiazinhas, eles não sequestram a corrente sanguínea nem linfática, que a corrente sanguínea linfática que vai levar a metástase. E por isso que o câncer é maligno, por conta da circulação, dos perninhos do caranguejo. E o tumor benigno, ele não tem isso, ele pode ficar anos ali. Ele pode ficar anos. Mas eu quero falar também o seguinte, existe o tumor benigno que ele não faz a ramificação como o câncer maligno. Mas, dependendo do tumor, onde está a localização dele, lá na frente ele faz uma metástase. E aí a gente dá o nome de tumor benigno com comportamento maligno. E aí ele é tratado como uma doença maligna. Então, tem essas diferenças também. É importante, porque eu fiz questão de trazer a nomenclatura para vocês, que a gente vai ver mais aí à frente também. Por quê? Porque vocês podem, de repente, pegar um histopatológico, um laudo ali, e vocês começam a ver isso aí. E aí, o que fazer da vida? Né? O que fazer da vida? A gente tem que pensar do que está acontecendo lá dentro. Então, temos lá o tumor que dá o nome da célula aqui de origem dele, né? Então, nos tumores benignos, a regra é acrescentar o sufixo "oma", tumor, ao termo que designa o tecido que se originou. Exemplos: tumor benigno, tecido cartilaginoso, condroma. E assim vai. Vocês vão pegar uma biópsia com esses nomes. E aí vocês estão sabendo o que seria benigno e o que seria maligno. Bom, nos tumores malignos, a gente tem que considerar a origem embrionária. Por que isso? Porque lá atrás, de uma certa forma, é considerado que fator lá atrás, externos, já está ali desde da formação do ser, entendeu? E que ele, em algum momento, ele estaria apresentando a patologia. Então, a gente faz essa consideração. E aí temos o tumores malignos originados do epitélio e revestimento externo, e são denominados carcinomas. Então, onde vocês lerem escrito carcinomas, porque hoje em dia não colocam mais câncer, coloca-se carcinoma. Aonde tiver escrito carcinoma é câncer.
Carcinoma e câncer é o mesmo nome, só que agora tem escrito esse nome, carcinoma. Então, se o paciente chegar para você e você ler o papel que tem escrito carcinoma, é câncer, não é tumor benigno, não tem jeito, tá bom? Bom, ainda na situação de nomenclatura, temos adenocarcinoma de pulmão. Aí você vê que entrou o carcinoma, mas agora entrou adenocarcinoma. Tudo isso tem uma influência no estadiamento da doença, tá? E aí a gente faz o osteosarcoma, que é um tumor que vem do sistema ósseo da pessoa. Então, aonde o sistema ósseo ele é diferente de uma patologia que não seja sarcoma. Então, é um osteosarcoma, que ele também ele tem um comportamento bem agressivo. Aí tem outros tipos também de nomenclatura que é dada para o câncer, né? Ali a gente tem um exemplo do cistoma, do linfoma de Burkitt e o sarcoma de Kaposi. Aí a gente tem o sarcoma de Kaposi e o sarcoma de não Kaposi. Eles são oriundos do sistema linfático, tá? Então, ele tem esse nome. Então, é bom entender também a origem do câncer para você saber de onde ele está. Então, ele está no sistema linfático, o sarcoma de Kaposi. Ele está no sistema linfático. Aonde que a gente precisa pensar e entender a situação? Que esse paciente está com câncer no sistema linfático. Então, a gente tem que pensar muito na questão linfática dele. Por quê? Porque essa questão linfática dele, as células de defesa estão baixas, tende a ficar cada vez mais baixo, e a gente tem ali entupimentos no sistema linfático dele. Os gânglios principais, né, de linfonodos, eles estão alterados com a tumoração, e isso causa umas consequências grandes. Então, se faz um tratamento, que eu lá mais à frente vou falar sobre os tratamentos, e com o objetivo de tratar o sistema linfático desse paciente. No passado, esse paciente era tratado com radioterapia e quimioterapia. Depois do advento dos estudos e tal, hoje o paciente de sarcoma de Kaposi e o não Kaposi são tratados com quimioterapia, e aonde você consegue ver uma diminuição da doença. Tá? E aquela massa que está no mediastino, está no inguinal, na axila, ela consegue reduzir. Então, temos como, utilizando nomes sem citar o que são tumores, temos, por exemplo, doenças de Hodgkin, as micoses fungóide. Essas doenças, ela acabam sendo sistêmicas, gente, porque o sistema linfático está no corpo todo. Você não tem como separar o sistema linfático. Você quer ver uma coisa? O cirurgião vai fazer vai retirar um tumor, digamos que seja o tumor da mama, um exemplo. Ele ali, no momento da cirurgia, ele só pode determinar que tipo a decisão da técnica usada será depois da biópsia a frio. Por quê? Porque se o paciente ele tiver um comprometimento com as cadeias linfáticas, né, no que seja o gânglio mais próximo, no caso a mama, por exemplo, então ele tem que observar se os gânglios da axila eles estão ainda preservados, que é o caso do linfonodo sentinela. Se o sentinela estiver morto, no momento que ele abriu ali, retirou a biópsia, um pedaço do tumor, levou para a biópsia frio, dentro do seu cirúrgico, e ele começou a examinar a estrutura, ali, o segmento, se ele observar que tem alguma coisa diferente ali, ele coloca um corante na axila, e ali ele vai, através daquele corante, ele vai observar se o sentinela está morto ou vivo. Se o sentinela está morto, ele vai precisar fazer uma coisa chamada esvaziamento axilar. Esse esvaziamento axilar ele vai mexer com partes do linfonodos, que está após o sentinela, alguns linfonodos, ele vai retirar esses linfonodos e vai retirar toda a mama, que aí é a técnica chamada mastectomia com esvaziamento axilar. E essa paciente, ela vai fazer, claro, a sessão de quimioterapia, ela vai fazer a sessão de radioterapia, por quê? Porque a cirurgia ela tem por objetivo de tirar a doença macro. E aí a radioterapia, você entende que é para retirar a doença micro. Por quê? Porque no momento do corte, aconteceu de contaminar o segmento e aí vai ter recidiva. Então, o paciente vai fazer radioterapia após a cirurgia, por conta dessa situação. Agora, se o paciente não tem os linfonodos de sentinela, o linfonodo sentinela comprometido,
então está tudo certo. Não houve extensão da doença, e aí acontece que ele pode decidir não tirar a mama e tirar só o tumor, e depois a paciente faz o tratamento de QT e rádio. Bom, o crescimento do maligno e o benigno, aquilo que eu falei anteriormente. Olha lá como é que fica o benigno. Ele fica quietinho ali. E o curso das células vão seguindo. A renovação celular vão seguindo. Mas a renovação do tumor maligno, não. Elas vai acompanhando, porque chega uma época da vida delas que o crescimento é rápido, ela não segue o curso natural, ela vai mais acelerado. Então, ela fica, por isso que vem as tumorações. Por quê? Porque fica muito acelerado. E dependendo da situação do corpo, da saúde, clinicamente do paciente, que é uma coisa importante dentro do Instituto, é analisada a questão clínica do paciente. Muitas vezes o paciente chega lá com uma doença que você considera como ótima de tratar. Mas a clínica do paciente, ela está ruim. Então, é um paciente que, em vez de tratar radicalmente, ele trata paliativamente. Por quê? Não tanto pela doença, e sim pela situação clínica dele. Ele não suporta o tratamento. E esse paciente, poderemos ter uma melhora, ele agora vai ser tratado paliativamente. E nós, para esse tipo de paciente, para nós, de naturopata, é um prato cheio para a gente ajudá-lo a sair dessa situação difícil. Então, ali está um órgão que tanto o tumor benigno quanto o tumor maligno, ele vai, né, ter o curso dele. Bom, aí temos a terminologias que você precisa dar para os pacientes de tumores benignos e malignos, que isso é importante a gente ter uma ideia, né? Porque em algum momento a gente pode ter um laudo na nossa mão, tanto o laudo de exames de imagens quanto biópsia, que o câncer, para ele tem que ter a biópsia sempre, porque você precisa saber a origem familiar daquela célula, a célula que originou aquela doença. Bom, o índice de mortalidade, já foi falado, acho que não precisa nem falar muito, está muito alto, e eu tenho observado, e eu tenho até comentado sobre isso, eu estou assustada, né, desses anos que eu tenho todo lá, que a gente acompanha o curso da doença em cada paciente. Aí já vi pacientes com remissão de doença. Vi muito caso. E vi muito caso também de paciente que, infelizmente, seguiu em frente e foi a óbito. Mas o que eu estou observando hoje em dia, a forma que a doença está se comportando. Isso me está deixando assustada. O câncer, hoje em dia, ele está num curso de doença tão agressivo, que ele está alterando o seu curso. Agora, imagina como é que está o corpo dessa pessoa por dentro. Como é que está o grau de desequilíbrio, porque a doença é o desequilíbrio orgânico. Né? Agora, imagina o grau de desequilíbrio que está essa pessoa. Porque a pessoa que tem câncer, gente, ele não só tem o câncer. Muitos pacientes são renais crônicos. Muitos pacientes estão com a diabetes, até tuberculose. A gente está cansado de pegar paciente que tem câncer, mas também tem uma tuberculose. Entendeu? E pacientes que saem dali, fazem os tratamentos, fazem a consulta, têm as orientações do que deve fazer, sai dali e vai beber, sai dali e vai fumar. Fuma dentro da instituição. Eu peguei muito paciente fumando lá dentro da instituição. Então, assim, fica complicado. E hoje a gente está observando que o curso da doença está complicada, muito, muito diferente. E elas estão mais agressivas. E os pacientes estão cada vez com menos condições de enfrentar os tratamentos. Tanto é que o número de cirurgias está se reduzindo. Eu não sei se vocês já acompanham esse tipo de situação, mas o número de cirurgias estão reduzindo. Eles estão fazendo o quê? Mais quimioterapia hoje em dia. Porque está se reduzindo muito o número de cirurgias. Os pacientes estão com a doença muito agravada e, clinicamente, eles estão muito, muito, muito desnutridos. E aí, as principais causas de óbito estão aí, em 2008. O câncer de traqueia, brônquios e pulmões. Gente, o número de pacientes que hoje em dia chega lá dentro com síndrome de veia cava, que é um fechamento completo dos brônquios, e ele não consegue respirar. E aí, precisa se submeter a um tratamento de urgência chamado radioterapia, descompressão, para poder ele respirar. E isso tem se aumentado muito, mas muito mesmo. Então, assim, para cada patologia que se apresenta,
o quadro delas estão cada vez mais agressivos. E elas se agravam. Em curso de tratamento. Paciente fazendo quimioterapia, paciente fazendo radioterapia. A doença se avança, agrava. E tem que mudar totalmente a situação de tratamento da pessoa, e agora você tem que tratar a metástase. A gente também tem uma coisa chamada, dentro do Instituto, uma coisa chamada primário oculto. São outros tipos de tumores que ocorrem, aonde o câncer inicial, que a gente chama de câncer primário, vou até falar mais à frente um pouco sobre isso, esse câncer inicial, ele não é diagnosticado, ele não consegue ser visto. Ele não é visto. Você não sabe onde ele está. Você só sabe que a da metástase. Ele só aparece não na sua forma primária de tratamento, como, por exemplo, câncer de pulmão, como câncer de mama, próstata, não acontece. Ele simplesmente está escondido dentro de algum lugar e que ele lançou agora metástase. E você não sabe onde está o primário. Só que tem um detalhe. Se trata metástase, mas o primário oculto, que está escondido, não se sabe aonde, ainda continua lançando células na circulação. E aí? O paciente só fica cheio de metástase, você não consegue descobrir aonde está o primário, entendeu? Porque o objetivo é sempre lidar com a doença primária, porque o objetivo maior é eliminá-la. Por isso que existem os métodos cirúrgicos, né? Que hoje em dia está sendo substituído mais pela quimioterapia, existe ainda, mas a quimioterapia está em maior quantidade. Bom, o diagnóstico precoce, para tudo, para todas as doenças, para todos os males, ele se faz essencial. Para todas as doenças, né? Tudo, inicialmente, você consegue um retorno. Como também já foi falado aqui hoje de manhã cedo, quando você consegue diagnosticar, você consegue descobrir uma doença cedo, quanto mais cedo a chance de você se livrar da doença ou fazer remissão total da doença. Porque, como eu falei para vocês, mesmo que você descubra a doença cedo, trate ela, e ela fica naquela fase de remissão, temos que esperar pelo menos 6 a 7 anos de tratamento em remissão da doença, para ver se, de fato, aquele tumor realmente ele está parado, não existe mais, ele está calado, silenciado. E temos que ver, nesse período, pesquisar se está aparecendo metástase. Então, no decorrer desses anos, é feito exames para descobrir se tem alguma doença em andamento. Então, a prevenção sempre vai estar relacionada a você mudar o seu hábito de vida, escolher os alimentos, né? Pensar bem, seguir o ciclo circadiano. Eu sempre falo para todo mundo lá, inclusive para meus alunos, gente, a gente precisa respeitar o ciclo circadiano. Ele é a nossa vida, ele é o nosso ser, é o nosso DNA. Se a gente não respeita o ciclo circadiano, aonde a gente tem horário para tudo, do nosso corpo, nossos órgãos, cada órgão tem os seus horários, como foi muito bem falado aqui, os horários do café da manhã, do almoço, da janta, o que comer nesses horários, o corpo a gente precisa seguir esse caminho, porque se não seguir, a gente está alterando o curso dele. Em algum momento a gente vai bater de frente com a consequência disso, com certeza. Se não for pelo câncer, vai ser por outra doença. Bom. Aí, reciclando as ideias, isso aí é o seguinte, aquilo que eu estou falando, é a gente pensar agora o que a gente vai fazer com a nossa saúde, porque a partir do momento que a gente tem ela, a gente suporta tudo, mas a partir do momento que você não tem a saúde, tudo fica muito mais difícil. E o caminho para retornar para a saúde, ele é árduo, demorado, porque ao mesmo tempo que a doença instalou, levou para se apresentar clinicamente, é o tempo de retorno. Não tem jeito. Não dá para seguir, dizer, eu segui durante o ano e estou livre. Não está. Porque a gente tem que seguir a geração das células. Virão novas células. E a gente precisa seguir essa geração. Nós somos seres celulares. E não adianta. A gente precisa seguir esse caminho. Então, como já foi bem falado aqui cedo, a gente precisa pensar nos alimentos que a gente come, selecionar, tá? E os tipos de vida que a gente está colocando para a nossa vida, né? Que aí está envolvido o sono, o que a gente faz à noite, se a gente, de fato, descansa, relaxa o nosso corpo e descansa, ou se a gente fica nas televisões, nas festas, enfim.
sons altos, essas coisas todas, que faz uma agressão ao nosso corpo. A gente acha que não, mas faz uma agressão ao nosso corpo. Bom, e aí temos os tratamentos convencionais. Bom, como é que é eleito, como é que se elege o tratamento para o câncer? Bom, a partir do momento que o paciente chegou ao oncologista, né, ele vai fazer o seguinte: o oncologista, mediante aos exames de imagens, aos exames de biópsia, né, de célula, que no caso é a biópsia, o que ele vai fazer? Ele agora vai fazer a escolha do tratamento. Então, o que acontece? Eu que ensino sempre. O que acontece? O que o oncologista define como tratamento primário, que no caso é o primeiro tratamento, é o tratamento que foi eleito para a cura, tá, da doença. Muito bem, se o paciente foi ao oncologista e ele determinou, mediante a tudo que ele tem, que a cirurgia vai ser o tratamento dele é a cirurgia. E se ele decidir que depois vem a radioterapia ou a quimioterapia, a radioterapia vai ser complementar. Ela não será o primeiro tratamento. O primeiro tratamento escolhido para a cura daquela doença pelos oncologistas é o tratamento definitivo, a cirurgia. Se ele decidir que vai ser a quimioterapia, é a quimioterapia. Tudo que vem depois é complemento daquela primeira fase, daquele primeiro momento, daquela primeira escolha. Tudo. Agora, a gente também, vocês podem enfrentar, acontecer de vocês vir a ter um paciente nas mãos falando que está assim, eu estou fazendo radioterapia e quimioterapia. Juntos. Isso aí é um protocolo que realmente existe, aonde você faz a radioterapia concomitante, que a gente chama de concomitante, com a quimioterapia. Com o objetivo de quê? Ambos fazem mudanças no DNA daquela célula. Então, um vai ter o objetivo de fazer com que as células morram, modificando seu DNA, e a outra eliminar. Tá bom? Esse é o objetivo. Passar disso, por isso que chamam a radioterapia concomitante. Sendo que isso é escolhido em determinados casos. Por quê? Porque a toxicidade da quimioterapia e da radioterapia é alta. E o corpo, que já está ali, já fragilizado, muitas vezes não tolera, não aguenta. Tá? Então, o paciente, para fazer esse tipo de tratamento concomitante, esse paciente, ele passa por uma seleção grande. Mas não é nutrido, não adianta, não é nutrido. Então, a gente tem a quimioterapia. O que a QT faz? O objetivo da QT é eliminar as células de distância. São medicações colocadas na veia ou pelo catéter, né? Se passa essa medicação com o objetivo de tratar células de distância, tá? E aquele tumor que está ali presente. Mas o objetivo maior é célula de distância. Aí o paciente faz a quimioterapia. Existem várias drogas que é usado, não coloquei o nome delas aqui, porque acho que iriam cansar vocês iam apertar meu pescoço. E aí você, como eu já vi falar dali, você usa a seleção do tratamento, ou quimioterapia, ou radioterapia como primário, e o que vier depois é o secundário, para dar continuidade àquele segmento, àquela doença naquele local. Aí a gente tem a prevenção primária, a gente tem a prevenção secundária. Outra coisa, pós-tratamento, quando o paciente completou todo o ciclo de tratamento, seja ele cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, esse paciente aí precisa fazer regularmente todos os exames, sempre. Isso que a gente chama de uma prevenção para a doença. Mas, independente disso, a gente tem como se prevenir das nossas doenças com os cuidados que a gente tem no nosso corpo, observando o nosso corpo, e após isso também. Outra coisa interessante também, que é bom vocês saberem, porque eu fiz questão de colocar isso aqui, é o estadiamento da doença. O que é o estadiamento da doença? O estadiamento da doença é o raio-x de como ele está dentro do corpo. É importante vocês saberem. Pode acontecer de vocês pegarem, provavelmente vai pegar, numa biópsia, você encontrar o estadiamento da doença. Porque o nome da doença, a gente viu lá atrás, o nome e sobrenome dela, que é o adenocarcinoma. Tá? Agora, e a idade dela?
e como é que ela está dentro, como está o desenvolvimento dela. Aí a gente chama isso de estadiamento, onde a gente descobre como é que está o curso da doença dentro do corpo da pessoa, tá bom? E aí a gente faz essa função com o estadiamento. O estadiamento, ele é novo, não é antigo. Não é antigo. Por quê? Foi com o estudo celular das biópsias, com o advento da biópsia, que também não é velho, o advento da biópsia é novo, e com a biópsia a gente conseguiu chegar, tá, a saber mais sobre a vida do câncer dentro do corpo, na célula, a origem dele. Porque isso é importante, porque, como eu havia falado no começo, cada célula tem o seu tempo, não tem? Ela tem o seu tempo de nascer, ficar adulto, né, se desenvolver e depois morrer, dar origem a outra célula. E isso, na biópsia, com a pesquisa, com o advento da biópsia, a gente foi caminhando por esse lado e a gente foi chegando a esses tipos de células, onde a gente pode descobrir como é que se pode fazer o tratamento dela e o que está acontecendo de alteração nela. E cada célula do corpo tem o seu tempo, e aí a gente consegue chegar no estadiamento. E aí é onde a gente tem o estadiamento. E aí temos lá o que o tumor primário faz, né? Como é que se comporta, como que está o tumor primário. E ali tem o tumor, o TX. Eu não vou falar de todos, né, mas vou falar só do primeiro, tumor provado pela presença de células neoplásicas, aonde naquele segmento, daquele local onde ele está, que tem aquela célula, que tem a sua tempo de vida e tal, ele se apresentou ali. Então, o que acontece? E aí você sabe como é que vai a extensão dele. Você consegue ver, pelas células no microscópio, você consegue ver a extensão que vai para outro lado. E lá, vou pular para o de baixo. E lá no T4, aí você está dizendo, o tumor de qualquer tamanho invadindo ou comprometendo órgãos vitais. Então, é isso aí. Então, a cada estadiamento, TX, TO, TI, TIS, cada um significa o tempo que aquele câncer está ali dentro. E o curso que ele está seguindo. Então, por ali, a gente vê como é que o corpo está ficando cada vez mais debilitado. Porque vocês podem observar que só aumenta. Então, a cada mudança dali é um estrago, que a gente pode dizer, que está dentro do corpo. Aí agora a gente está ali, ó, carcinoma oculto. É um exemplo que eu ainda falei agora, do carcinoma oculto. É aquele que fica escondido, mas aí está lançando célula. Por isso que é importante falar, olha ali a situação. O estágio 0, ó, NO e MO. Aonde vocês lerem, uma dica de ouro, aonde vocês lerem no exame de biópsia, M0 é que esse paciente não apresenta metástase. Ele não tem metástase. Aquela doença ainda está ali, ela está quietinha ali ainda, ela está em progresso. Mas aí ela não mandou célula para a corrente sanguínea, para outro órgão. Não tem. Todo M0 é câncer sem metástase. Aí quando chega ali embaixo, ó, a gente tem 4, olha lá, o estágio 4 da doença. T4 ou N3 ou MI, que significa isso? Doença avançada. Muito avançada. E essa doença avançada, ela pode estar loucamente avançada com ulcerações. Você pega determinadas doenças, como doenças de cabeça e pescoço, é muito comum você ver a ulceração. Aí é a língua que saiu, a língua que caiu, entendeu? É a órbita que saiu do local. Então, é trisma, porque a pessoa não consegue mais abrir a boca, então fechou a boca para sempre. Então, é muito complicado. São doenças avançadas que têm esses estadiamentos. Então, quando esse paciente está com esse estadiamento, é uma doença muito avançada. Isso significa que esse paciente está totalmente totalmente acidificado e totalmente inflamado. E está mesmo, gente, está muito emagrecido, a pele, uma descamação muito grande, e o que é pior, gente, totalmente desidratado. Totalmente desidratado. Tá? Normalmente as pessoas não bebem água. Tá? Então, nem a de má qualidade, água nenhuma, eles não bebem a água. E aí o corpo ele está totalmente... Aí você consegue observar que pelo corpo você vê as células caindo, aquele monte de células mortas que saem do corpo da pessoa. Muito emagrecido, não come de jeito nenhum, né? Então estão muito emagrecidos, e aí já estão num estágio assim, muito mais complicado. E geralmente se internam, tá? Eles ficam internados para ver se consegue se alimentar pelo soro.
né? Ou colocam uma sonda nasogástrica para tentar alimentar esse paciente. Então, assim, é um estágio muito complicado, e se tiver ulcerado, ainda mais complicado ainda, por quê? Porque acompanha as bactérias. Acompanha as bactérias estão ali. Aí você vê aquele montão de doenças ulceradas, aí você vê a bactéria, e tem uns que vêm de casa com miíase de quebra. Aí vem cheio de bichinhos. Aí é outra agonia para se livrar da situação. Então, assim, é uma doença muito avançada. Em estágio avançado é realmente complicado. Então, assim, ó, você vê estágio 4, ó, T3, TNZ3 ou TM2. É uma doença que está em curso de desenvolvimento, está avançando. É uma doença ali, ó, nessa estágio 4, ela está avançando. Agora, mas ainda não está na metástase, mas está bem avançada. Ela está bem avançada. Então, é um estágio em que o paciente está também crítico. Bom, o diagnóstico é aquilo. A gente, diagnosticando a doença, a gente tem como, né, orientar e mostrar caminhos. Isso na medicina alopática, mas também na naturopatia, porque quando a gente vem para a gente um paciente com câncer, a gente precisa mostrar caminhos para ele. Mas é bom que a gente tenha conhecimento da doença. Se ele tiver um diagnóstico na mão, eu considero melhor. Porque outro dia, eu tratei uma paciente com tumor de mama. Essa paciente, ela é do instituto também. E ela estava na cirurgia, na sala na fila de espera para fazer a cirurgia. E aí a filha dela me achou, por meio de outra pessoa, me achou mais da condição de naturopata. Ela me procurou e eu falei, tá bom, eu posso tratar, a tua mãe está na fila do instituto. Beleza, o instituto falou que era uma doença muito avançada e que não se tinha muito a fazer nada por ela, mas que ela iria fazer mastectomia para fazer a mastectomia, porque a doença estava avançando, mas não se tinha nenhuma esperança de nada. Aí a filha dela, desesperada por outra pessoa, soube de mim e me procurou. Me procura por 2 motivos, para ver se eu conseguia antecipar a cirurgia dela, né, os exames pré-operatórios, e para ver o que eu podia fazer nesse período de espera, fazer por ela. Aí eu falei assim, olha só, modificar a situação do paciente lá dentro, em questão de puxar da fila, que hoje a gente enfrenta uma fila do SUS, né, que acho que isso está no Brasil todo, é impossível, quase impossível. Eu não tenho como fazer isso. Mas a gente pode tentar de uma outra forma. A gente pode, nesse período, a gente tentar uma outra coisa. Vamos tentar? Aí ela, vamos tentar, mas vou falar com a minha mãe. Fala e depois tu me conta. E aí ela falou com a mãe dela. A mãe dela prontamente aceitou. E a mãe dela, o estagiamento que eu peguei, o prontuário dela, olhei tudo, vi todos os exames dela, vi tudo. Então, eu tinha noção da doença dela. Aí conversei com a mãe dela, sentei, conversei, expliquei, falei coisas, inclusive, que os médicos não tinham falado, que a única coisa que falaram para ela é que era paciente, basicamente, fase terminal. E só ia fazer cirurgia para retirar a mama, porque a mama realmente estava ulcerando. E aí, realmente, tira, por causa das miíases e das infecções bacterianas. Então, tá. E aí, eu conversando com ela. Eu sei que ela fez aquele caminho da naturopatia, da medicina natural. Eu falei, vamos fazer esse caminho? Vamos, mas vai ter que seguir à risca tudo o que eu estou falando. Não pode mudar uma vírgula. E me dar feedback de tudo. Tá bom. Foi assim que ela fez. E aí chegou o belo dia dela ir à consulta. Um ano depois. Quando ela chegou lá, ela foi para poder fazer a tal da cirurgia. E aí ela chegou lá, o médico disse, não, mas você não vai fazer cirurgia. Não sei por que está marcada cirurgia aqui para você. Você não precisa fazer cirurgia. Não tem nada para fazer aqui. Vai fazer os exames só de controle e a gente vai observar isso. Aquela doença, né, o câncer, que estava grande, que eu estava com a foto dela, que ela mandou a foto para mim, eu vi, né? Que é importante uma coisa, gente, examinar. Eu não sei se é porque eu venho da medicina alopática, né? Então, a gente tem o hábito de examinar o paciente. Então, eu preciso sentir onde tem gânglios linfáticos, como é que está a massa tumoral, né? Como é que ela fica, a gente percebe, a gente sente. O edema nas pernas, edema de membro, a gente tem que observar isso. Então, eu levo esse conhecimento para a medicina da naturopatia. Então, eu tenho que examinar o paciente. Eu examino o paciente.
Então, fui examinar a paciente, ver lá como estava a questão linfática, dos gânglios linfáticos dela, e a doença fez a remissão, cicatrizou, não teve mais ulceração. E aí o médico tirou ela da sala de cirurgia. Não saiu, e ela não ficou na sala de cirurgia, e o tratamento dela seguiu para controle. Mas o diagnóstico precoce para todas as doenças, quanto mais precoce, melhor. Bom, o diagnóstico clínico é isso aí, ó, anamnese, por isso que eu faço a anamnese e examino o paciente. Ali, ó, anatomia patológica, onde você vai ter a biópsia do paciente. Você pega a biópsia, você vai saber em que grupo que ela doença está instalado, como é que ela está se comportando ali naquele grupo celular. Ali você fica sabendo que é a biópsia que o paciente tem que ter, que é o estudo histopatológico. E aí, a partir dali, a gente tem o estudo histopatológico da doença. E de onde ela vem, a gente sabe como ela vai se comportando. Por quê? Porque a gente sabe de onde ela vem. E a gente sabe também o tempo que aquela célula leva para ser trocada, nascer, se desenvolver e dar origem a outra célula. Bom, o que é a biópsia? A biópsia, o paciente vai para uma sala, ou centro cirúrgico, né? Ou para uma estereotaxia, onde esse paciente ali, ele é retirado um pedaço da célula do tumor. É feito um cortezinho, né? E ali retira-se a célula do tumor, manda-se para a anatomia patológica, e após isso a gente vai ter a origem do câncer. Aí a gente vai ter nome e sobrenome e o estadiamento. A partir dali. Então, ali, quando o médico tem isso em mãos, aí ele vai determinar o tratamento, que seja a cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. Bom, os exames, que eu vou falar dos exames que são levados, os exames que ajudam a complementar. Ó. O raio-x que a gente vê perfeitamente ali os tumores de ósseos, né? E temos a tomografia, exames de laboratórios e os marcadores tumorais. Esses marcadores tumorais também é importante. Eu não coloquei ele aqui porque vou cansar vocês, mas vou comentar sobre isso. Quando a célula já está diferente, o sistema nosso de defesa, ele já manda marcadores. É como se aquela célula ali, ele está avisando, gente, essa célula aqui está diferente, ela está típica, ela não está igual às outras. Então, o que vem? A gente chama de marcadores. E esses marcadores, eles ficam altos no exame de sangue. Entendeu? São os marcadores. Esses marcadores, eles têm o objetivo de quê? De mostrar que naquela região ali, naquela célula, ela está alterada. E aonde, quando esses marcadores aparecem ali, que foi alarmado pelo sistema imunológico, quem vem também? Os radicais livres, tá? Porque os radicais livres estão ali. Mas acontece que eles estão de olho em tudo. Quando eles percebem que tem algo diferente, que foi avisado, que está sinalizado pelo nosso sistema imunológico, que ele não conseguiu vencer, então ele bota todo o sistema em alerta, o radicais livre vai para ali. E os radicais livres vão para lá, e eles são o quê? Eles ficam ali, ó, naquela célula cercando, até que eles conseguem, aumenta a quantidade de radicais livres, e até que eles conseguem o estresse oxidativo naquela célula, aonde ela fica rebelde e fica totalmente diferente das outras. Bom, pelos exames de imagem, a gente consegue ver o tumor, como é que ele está, tá? Então, assim, um tumor de crânio, no cérebro, né? Que a gente tem os glios, a gente tem os cânceres de cérebro. A gente consegue ver ali, pela imagem da tomografia, como que está e aonde que está a localização dos tumores. Tem tumores, gente, que são tão agressivos que vão para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, eles tiram um pedaço do tumor do paciente. Beleza. Tempos depois ele cresce de novo. E ali, naquele local que foi quebrada a calota, o crânio, que foi quebrado e depois colocado de novo, o câncer cresce de uma tal forma que aquilo dali vai para fora. Sai o tumor e o osso quebrado fica para cima. É uma coisa triste. E esse paciente não tem mais tratamento que resolva. Aí a gente tem que observar sinais de alerta, feridas que não cicatrizam, hemorragias, rouquidão. As rouquidões são referentes às doenças de corda vocal.
Aí a pessoa fica rouca por muito tempo, acha no primeiro momento que é uma gripe, né? Que de fato parece mesmo. E só que isso se estende por muito tempo. E aí vem essa rouquidão. E aí mais tarde você descobre que tem uma alteração na corda vocal e essa corda vocal está com um carcinoma. Então tem aparecimento de alterações pintas, verrugas e outros sinais, e caroço em áreas estremecidas, que são os caroços são endurecidos mesmo, gente, eles ficam endurecidos. E aqueles caroços ali, eles são pequenos, mas depois eles vão aumentando, vão crescendo. E aí, por isso que é importante ficar observando, quando você vê um caroço, está sempre observando e apalpando. Eu tenho esse hábito, né? Disfagia, a perda de apetite. A perda de apetite é uma coisa muito séria, gente. O paciente emagrece tanto. Em uma semana, eles são capazes de perder 12 quilos. Em uma semana. Eles vêm totalmente emagrecidos. E com total dificuldade de comer. Não conseguem comer. Muitos têm que partir para uma nutrição, usando a sonda nasogástrica, para depois pensar num tratamento. Ainda tem esse detalhe. O estado que esse paciente chega é muito complicado. E aí você tem as alterações nas funções intestinais. Gente, isso é importante falar. Os naturopatas, colegas naturopatas, cuide do intestino dos seus pacientes. Todo paciente que tem câncer, sem exceção, até as crianças, porque eu fiz o estudo, e eu posso provar que eu tenho no meu celular, com o estado do intestino dessas crianças, que eu faço todas as tomografias de abdômen, eu vou atrás de todas elas. Inclusive, eu tenho alguns pacientes lá dentro do instituto, que eu trato o sistema digestório dele, porque o médico consegui, né, fazer com que o médico entendesse que a gente poderia ajudar de uma outra forma na questão constipação do paciente, para que tenha sucesso no tratamento dele. Ainda eu falo, olha, se você conseguir melhorar a questão intestinal do teu paciente, o teu tratamento vai ficar bom. E com isso, você vai levar fora, olha só, essa doutora é a melhor que tem, esse doutor que é o melhor que tem. Por quê? Porque ele conseguiu melhorar a situação do paciente. Eu tento convencê-los. E alguns médicos abraçaram a ideia e me procuram para eu tratar o intestino das pessoas. Então, o que eu faço? Tomografia antes, e eu faço a tomografia após o meu tratamento. E aí, realmente, a mudança é muito grande. Muitos pacientes me agradecem muito, voltam para me agradecer, agradecem muito à médica por ter me indicado. Por quê? Todos eles têm problema intestinal. Todos são constipados, todos sem exceção, até as crianças. Não tem jeito. Vocês pegam a tomografia de abdômen, está lá, o intestino congestionado. Tem gente que tem fezes até próximo ao estômago. É uma coisa muito séria. E eles falam, não, eu vou ao banheiro todo dia. Outros não, é normal, vou a cada 4 dias. Então isso é normal? É normal, sempre foi assim. Então tá. Senta aqui para a gente conversar. E é desse jeito, gente. Então, tratem. Pensa bem no sistema de desbiose, pensa bem na questão da permeabilidade intestinal. Por quê? Porque o sangue está sujo, está totalmente contaminado. Como é que você vai? Como é que o tratamento de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia resolve? Fala para mim. Não resolve, gente. Infelizmente não resolve. Tá? E por isso que essa vigiar o paciente 7 anos para ver se esse paciente vai voltar à doença. Por quê? Porque o básico, que é aquele paciente acidificado, inflamado e com desbiose, está lá ainda. E eu falo para o doutor, mas pelo amor de Deus, como é que é isso aqui? Como é que você me explica isso aqui? Como é que você pode dizer que o teu paciente está bem? Rosana, para com isso, deixa para lá. Não é assim. Entende? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Se seu paciente chegou com um diagnóstico de câncer, beleza. A gente já foi falado aqui de manhã muito bem que o câncer, na verdade, é o sintoma. É o corpo pedindo socorro. Vai lá, trata o que está adoecendo esse paciente. Limpa esse intestino desse paciente. E veja o que vai sobrar depois disso. Vai, trata. Tira essa desbiose dele, sabe? Fortaleça as bactérias boas, que precisa aumentar essa quantidade de bactérias boas. Entendeu? E desparasitar esse coitado. Gente, é uma coisa séria. Todos eu pergunto, cara, você fez algum dia exame de fezes? Desparasitou alguma vez na sua vida? Eu nunca. Nem sei o que é isso, para quê? Nunca ninguém me pediu, médico nenhum nunca me pediu. O que é isso? Entende? É desse jeito. Não fazem, gente, não fazem. É importante a gente ter essa consciência e levar. Eu estou falando isso
dentro de uma instituição que eu vejo isso acontecer. E é uma realidade. 100% dos pacientes que têm câncer, todos eles, sem exceção, inclusive as crianças, tá? Elas têm hipermobilidade intestinal e disbiose, sem exceção, tá? E aí, os tipos de tratamento, que a gente já tinha falado em um, que era a quimioterapia, agora a gente tem a hormonioterapia, que é o mais novo, tá? Para tratamento de câncer, mas eles nunca estão sozinhos. A hormonioterapia, mas ele sempre vai estar atrás de outro tratamento. O paciente vai fazer uma quimioterapia, vai fazer uma radioterapia, vai fazer e aí vai chegar na hormonioterapia. São todos tentativas. A Rosana não vai ter acerto de todos eles. Alguns você consegue deixar o paciente dentro do quadro de espera de cura de doença, de remissão. Cura não, remissão. Porque você não pode dizer cura enquanto não fez 7 anos. Eu não pode dizer. Infelizmente, eu ouço isso de médicos, eu ouço isso de paciente. Eu tive um paciente de câncer de pulmão que me procurou. Aí eu falei, olha, a gente precisa mudar os seus hábitos alimentares. Vamos conversar sobre o seu intestino e tal. Não precisa. Eu fiz câncer de pulmão. Eu fiz a radioterapia, fiz a quimioterapia, as sessões todas direitinho. A doutora, fulana de tal, falou para mim que eu estou curado. Me deu essa alegria, disse que eu estou curado. É mesmo, mas quanto tempo faz que o senhor acabou o seu tratamento? Eu acabei o tratamento agora. Ela esperou um mês, nem um mês esperou, quase um mês, e me disse que eu estou curado. Que eu ficasse feliz, tranquilo, fosse viver a minha vida, que eu estava curado. É mesmo? É. Aí eu falei, olha, eu aconselho o senhor fazer o seguinte, vamos cuidar melhor da sua alimentação, vamos cuidar melhor do seu intestino, vamos seguir um outro caminho, já que o senhor tratou mesmo, né? Fez a quimioterapia, fez a radioterapia e tal, que tal a gente fazer um reforço para isso? Não precisa não, estou curado. Estou tranquilo, numa boa. 3 meses depois, compressão de veia cava. Não respirava. 3 dias depois, óbito. 3 meses após de dizer que estava curado. Então, acho triste quando o médico fala isso. E eu ouço isso. Por incrível que pareça. Eu ouço isso. Aliás, eu já até me dispus, tá, com médicos, quando o médico mandou o paciente tomar a cerveja dele. Doutor, eu posso continuar tomando minha cerveja de final de semana? Pode, toma à vontade. Siga em frente, sua vida é normal. Não vai mudar nada. Cerveja. Doutor, eu posso comer meu churrasquinho? Vida normal, não precisa mudar nada da sua vida. Segue em frente. Aí veio um acompanhante de um paciente, né, e falou assim, doutor, por favor, fala para o meu pai, para de tomar Coca-Cola. O café da manhã do meu pai é Coca-Cola, ele toma Coca-Cola o dia inteiro, olha o resultado dele. E aí eu fiquei, olhando aquela lição do filho dele, fiquei toda feliz com o filho dele. E eu estava ali com um médico, que eu fui falar sobre uma outra situação, né, de um outro paciente, e ele falou assim, deixa seu pai, deixa ele beber a Coca-Cola dele. Qual o problema dele, gente? Deixa seu pai, deixa ele beber a Coca-Cola dele. Ele está fazendo tratamento para que você está por. Deixa. Doutor, senhor fulano de tal, beba, fique em paz. O homem saiu da sala, eu fechei a porta, falei, vem cá, rapaz, como é que é isso? Me conta essa história. Aí briguei com o médico. Não aguentei. Ali para mim foi, sabe? Então, assim, a gente vê o caminho errado. Dentro do instituto. A gente vê profissionais errados. E os pacientes acreditam fielmente nisso. Quando a gente vai falar o contrário, nós somos anormais, nós não sabemos de nada. Então, por isso que a gente deve estudar, pesquisar mais. Eu trouxe essas referências aqui, que vocês não veem isso normalmente. Mas eu quero que vocês olhem isso aí e vão lembrar, nossa, eu já ouvi isso aí, Rosana já falou alguma coisa disso aí. Estude sobre isso. Sabe, essas questões de estadiamento, as nomenclaturas do câncer, o nome e sobrenome dele, o estadiamento, gente, isso se faz importante. Por quê? Porque isso vai agregar vocês a saber como que está internamente o seu doente, como é que ele vai estar ali, entendeu? E o que você vai reforçar mais para você estudar mais sobre o que você está planejando. Sabe por quê? Que a profissão naturopata é a profissão do futuro. Daqui a pouco a gente vai estar, sabe, ali, à frente da medicina.
Por quê? Porque nós estamos buscando a cura, o tratamento com a medicina natural. A gente não está querendo colocar quimioterápico no paciente. Sabe? Tratamento sintético, que não funcionam. Não funciona, porque nós somos seres naturais. Então, é isso. Os tipos de tratamento, a gente tem a quimioterapia, temos a radioterapia, onde eu já falei para vocês que existe o tratamento de quimioterapia e radioterapia concomitante, ou a radioterapia sozinha. Porque o médico oncologista, ele pode eleger para aquele tratamento, tá, a radioterapia. Então, aquele tratamento ali é o tratamento único do paciente. É o primário. Após isso, ou a QT ou a cirurgia, ele vai ser o tratamento secundário, dependendo da resposta que tem com a radioterapia, ou com a quimioterapia, ou com a cirurgia. Ou complementar, como no caso da cirurgia. A cirurgia ele faz tratamento cirúrgico, retira o tumor, aquele tecido onde está a macrodoença, né? E depois eles entram com a radioterapia para fazer a microdoença, que a gente chama de higienização do local, né, do segmento. A quimioterapia, tá? E aí são os efeitos, a toxicidade. Outra coisa que é importante a gente saber, que são as toxicidades. Gente, aquele paciente, quando chega lá, esse paciente está intoxicado, ele tá cheio de toxina. É um paciente que está cheio de toxina. Tá? Por quê? Porque ele está cheio de vermes, tá? E os vermes lançam toxina, a gente sabe disso, né? E bactérias também. Ele está intoxicado pelo estilo de vida dele, de beber, fumar, e, enfim, a própria alimentação. Esse paciente está cheio de toxina. Aí, ele, junto com as toxinas, ele está desnutrido. E junto com esses dois fatores graves, ele vai fazer tratamento de quimioterapia e radioterapia. Ambos causam toxicidade no corpo da pessoa. Você pode observar que pacientes passam muito mal. O paciente de pulmão, por exemplo, ele sai do tratamento de radioterapia e vai fumar. Dentro do instituto mesmo. Eles saem e vão fumar. Então, como é que vai ter uma melhora com isso? Não tem. Não existe, não tem como. Entendeu? Então, a radioterapia, ela tem a sua toxicidade. Porque o objetivo dela é matar a célula, modificar o grupo que sobrou, o DNA dela para elas morrerem. Então, o restante que sobrou mudou o DNA e elas agora vão morrer, elas vão se fazer autofagia, coisa que elas não fazem. Então, o objetivo da radioterapia é essa. E a quimioterapia vai fazer o quê? Vai pegar as células que estão lá à distância, essas células que já foram lançadas pela corrente sanguínea. E a cirurgia vai retirar o tumor, né, o corpinho do caranguejo, que agora virou uma tumoração, ele vai retirar. Mas ele não consegue tirar os gânglios linfáticos, nem os venosos que ficaram. Aí, manda a radioterapia. Aí, a radioterapia faz esse trabalho. Então, isso aí, gente, são os efeitos que ocorrem de toxicidade. E isso está dentro do tratamento, tanto da quimioterapia quanto da radioterapia, que de fato acontece, tá? A radioterapia tem as queimaduras de pele, a pele do paciente. Fica aquelas queimaduras, né? E aí ficam inflamadas, elas descamam, e abrem, e para se fechar é uma outra agonia. E o tratamento do paciente tem que ser interrompido. A quimioterapia também segue o mesmo curso. O paciente passa muito mal, e interrompe o tratamento e eles vão para o CTI. Fica algum tempo para se restabelecer aquela toxicidade e fortalecer um pouco mais o corpo para retornarem para a quimioterapia, agora fazer um outro tipo de quimioterapia. Agora, gente, eu sou obrigada a falar, porque tem que falar. Vocês vão enfrentar isso em algum momento, ou já devem estar vivendo isso com alguém, ou visto isso, mas agora é novo isso, tá? De um tempo para cá, de alguns anos para cá, está sendo lançado em todos os hospitais, inclusive, claro que não poderia ser no Instituto, diferente. É os cuidados paliativos. Qual é o objetivo desses cuidados paliativos? É onde você tem aquele paciente na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase, que é a última fase da vida dele. E o paciente não regrediu a doença continuou o curso dela, e agora o que você vai fazer com esse paciente? O que você faz com esse paciente e com essa família que desde o começo estava cheia de esperança de encontrar uma solução ali? O que você faz com eles? Tratamento paliativo. Aí você vai dizer, aí você agora pega uma equipe, essa equipe agora vai
preparar o paciente para o óbito e a família para receber o óbito do paciente. É isso, gente, é duro. É duro isso. Simplesmente fico assim, num estado, quando eu ouço isso lá, quando eu vejo isso acontecer. E eu fico pensando, gente, existe um outro caminho, e esse caminho é a naturopatia. Existe outro caminho. A gente não pode deixar... Claro, quem determina o tempo de vida de todos é Deus, não somos nós. Mas a gente pode mostrar um outro caminho para o paciente. E isso está nas nossas mãos, gente. Porque lá dentro da medicina, não só no Instituto, mas em todos os hospitais, tá? Que está agora, adotou essa conduta. E tanto é que existem os hospitais de apoio, onde esse paciente sai da unidade onde ele está e vai, no caso do Instituto, tem o que a gente chama de HC4, que é o hospital exatamente quando o paciente está em estágio muito avançado, não se tem muito o que fazer, mas também não tem condições de ficar em casa, vai para o HC4. E lá no HC4 tem um acompanhamento com os profissionais lá, que eu não me envolvi. Não me envolvi, gente, não me envolvi. E ali faz o apoio ao paciente para o óbito e o paciente para receber a família para receber o óbito. Então, esse é um outro tipo de tratamento que já está existindo para as doenças degenerativas. Então, é isso. O paciente é acompanhado na fase terminal dele, que é considerado como FPT, que a gente considera lá como FPT, e a familiar também é acompanhado para conviver com essa situação. E ali, está vendo? Integrar o aspecto físico, psicológico, naquele momento, falar para o paciente, para a família e tal, e mostrar uma outra visão do que está acontecendo, do que pode ser melhor para o paciente. Porque ainda tem isso também, o melhor para o paciente. Bom, aí é assim, oferecer o suporte ao paciente. Esse paciente, ele precisa de um suporte nutricional, um suporte, né, emocional, tá? E um suporte de medicação, gente. A dor é muito grande. As dores são muito grandes. E outra coisa, se você tem um paciente, que esse paciente está tomando medicação de morfina da vida, a morfina da vida, se esse paciente está tomando, essas medicações causam prisão de ventre, causam constipação. Aí você enfrenta dois problemas aí. O paciente com muita dor e um paciente totalmente constipado. Outro dia, né, a semana atrasada, aí eu peguei uma paciente e ela falou, não consigo fazer nada. O que eu vou fazer com essa paciente, meu Deus do céu? O que eu vou fazer com essa paciente? A paciente está com muita dor, metástase óssea, muita dor, mas ela estava simplesmente constipada. E o abdômen dela estava muito grande e totalmente distendido. 15 dias sem evacuar. E aí a gente faz um levantamento, mas vem cá, o que está acontecendo, o que está comendo? Ela veio de casa. Ela estava em casa. E o que está acontecendo? O que você está comendo e tal? Ah, não faço, eu estou comendo de tudo. Eu como laranja, só laranja, eu só como laranja, com bagaço e tudo. Você só come laranja. E está sem ir ao banheiro 15 dias. Barriga grande, de extensão imensa na barriga. Então, assim, mas o paciente tem que tomar de morfe. Ele tem que tomar morfina. Como é que vai fazer? São coisas que a gente enfrenta. E vocês vão enfrentar a situação dessa quando pegar um paciente oncológico. Que o paciente oncológico ele vai estar tomando medicação. Tal do Tilex, que os pacientes tomam muito no começo, antes de entrar para o Dimorf, vai tomar Tilex. Tudo isso faz uma alteração metabólica, que aí vocês também vão ter paciente com diabetes. Entendeu? Vai ter paciente com alteração. E aquele paciente também que vai estar, né, em curso de diálise. Entendeu? Esse paciente já tem problema renal e agora ele tem que fazer diálise, tem tratamento de câncer. E aí? Ele tem tratamentos que ele não pode fazer por conta da diálise dele. Sabe? Então, é uma problemática grande. E a gente vai enfrentando isso, vai ter que enfrentar essa situação. Então, nós, naturopatas, a gente tem que olhar além disso. Imaginar, eu sempre ensino para os alunos lá no Instituto, gente, a gente precisa aprender mais a fisiopatologia e precisa olhar para o paciente, tá? E imaginar o que está acontecendo dentro. Eu ensino para todos os meus alunos lá. Todo mundo, eu falo isso. Porque a gente precisa ter conhecimento. Só que nem todo mundo tem esse feeling, porque
Eu consigo mais pelo tempo de experiência, também consegui um curso disso para chegar lá, né? Olhar, sabe? Se você me fala de uma patologia do paciente, uma patologia oncológica do paciente, pode contar que eu estou descrevendo ele por dentro. Já sei, estou descrevendo ele por dentro. Mas é a minha rotina. Agora, mas tem a cola, que são esses exames, a biópsia. O estadiamento já é uma cola, para vocês terem noção do quanto esse paciente está doente e o quanto tem outro órgão afetado. Entendeu? Então, a gente precisa integrar mais e conhecer mais isso, porque quando chegar esse papelzinho na mão de vocês, você já sabe o que fazer. Já sabe o que está acontecendo dentro do paciente. A ensinar o paciente a alimentar. Porque eu vejo, gente, às vezes eu vou almoçar num restaurante que tem em frente do INCA. Lá, eu vou almoçar. E aí eu fico sentadinha no cantinho lá atrás, escondidinha. Eu não sou muito de ficar de holofote, não. Eu sou muito discreta. Procuro ficar bem discreta, porque é assim, na simplicidade, que você consegue descobrir, ler toda a situação. E eu fico bem quieta, só na observação. Fico lá no cantinho do restaurante, eu sou conhecida lá, fico lá no cantinho do restaurante e vendo o que está acontecendo. E eu vejo os pacientes e os acompanhantes lá pedindo alimentação. E eu vejo as crianças tudo bochechudinho, gordinho, porque toma muito cortisona, né? Eles têm que tomar muito corticóide, aliás. Corticóide. Toma muito corticóide os bichinhos, tadinho. E aí, ficam tudo grandão. Né? O adulto também, né? E aí, o que eu vejo? A criança, os pais vêm, o que eu vou dar para ele? Vai lá, não quero comer nada, que de fato dá um enjoo. Na naturopatia, a gente, inclusive, foi um dos motivos, um dos meus temas da tese do doutorado, foi falar sobre os efeitos do gengibre nos efeitos da quimioterapia. Gente, o gengibre ele tem um efeito muito bom num dos efeitos da quimioterapia, da radioterapia, por conta desses pacientes com enjoo e tal. Ele tem um efeito muito grande com isso. Bom, o que aconteceu? E fico lá quietinho no canto, só vendo o que está acontecendo. E aí eu vejo os pais fazendo o quê? Hambúrguer, batata frita, dando para os filhos. Tudo grandinho, gordinho, cheio de corticóide, tumores, cirurgia na cabeça, né? Às vezes os pacientes têm medulloblastoma, né? Os infantis, né? Que medulloblastoma é uma doença pediátrica, né? Infantil, e aquela criança lá já claudicando, já com o olho já fechando, e está lá os pais agradando a criança, dando batata frita, sanduíche. E claro que não ia poder faltar Coca-Cola, né, gente? Aí eu falo assim, meu Deus, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a comer de verdade. Porque este efeito dos alimentos que não são do produto alimentício, porque isso não é alimento é comida de verdade, onde a gente possa mastigar, sentir na mão, né, o alimento. Agora, o alimentício, que essa matéria do INCA, desse trimestre, veio esclarecer muito bem sobre isso, é o que se come mais. E eu vejo os pais, falam assim, se você ficar quietinho, ajudar no tratamento, fazer tudo direitinho, a gente vai sair daqui e vamos comer Bob's. Aí fala para o Bob's, fala para o McDonald's com a criança. E é isso, gente. E é isso. Então, é aconselhar a pessoa comer comida de verdade. Sair fora desse caminho que está trilhando, que é o caminho da doença. É o câncer, foi o câncer, mas pode ter sido outra doença também. Existem outras doenças que fazem parte do grupo das doenças degenerativas, né? Que também está em alta. Bom, quero agradecer a todos pela paciência. Esses slides, esse estudo, eu fiz baseado nos livros, né, que o próprio Instituto, né, coloca para a comunidade. Algumas coisas eu acrescentei, como os estagiamentos, biópsias e os nomes, eu acrescentei, mas dentro do Instituto é o que se fala, é o que se prega em relação ao câncer. E a nossa vivência é essa, com o paciente, seja o paciente de início doença primária, né? Quando ele está iniciando o tratamento, e quando o paciente está em fase terminal, aonde a gente só trabalha algo para dar sobrevida para o paciente morrer. Essa é a questão.
E eu quero também falar para vocês que dentro da naturopatia, a gente tem muita coisa para fazer com esse paciente. Como foi dito aqui hoje de manhã, tão sabiamente pelo professor e pelo doutor Cleuber, foi dito tão sabiamente por ele, inclusive pelo professor Wilson, temos muita coisa para fazer. Mas o caminho principal que a gente precisa fazer é conscientizar o paciente de que para ele modificar a questão da saúde dele, ele vai ter que mudar o estilo de vida dele. Tá? Se você tem um paciente com câncer que está com ulcerado, que são os tumores de pele, paciente de pele, gente, é uma coisa muito triste. Você vê o paciente 1 se derretendo em sangue. É muita ferida e muito sangue. É muito. É da cabeça aos pés, é muita ferida e muito sangue. Então, é você saber que pode existir um caminho, mas esse caminho vai depender mais do paciente do que você. Porque você vai orientar e ele tem que seguir. Como foi o caso da paciente que estava na fila do câncer da mesa de cirurgia, como ela falou, não, eu vou seguir tua orientação. E ela seguiu sair da sala de cirurgia. Mas o paciente tem que ajudar. Tá? E a gente precisa ter consciência de que, mesmo esse caminho que o paciente siga, a gente precisa entender que tem que ter um caminho de 7 anos para dizer que você tem esse paciente curado, gente. Tá? Mesmo que o médico do paciente diga para você, não, ele diz que eu já estou curado. Não acredite, não é assim que funciona. A menos que tenha mais de 7 anos, aí tudo bem. Aquele tumor primário foi realmente está em remissão. Mas o paciente pode fazer o segundo primário, porque eu já vi paciente com 4 câncer. O único paciente, ele desenvolveu 4 tumores diferentes, em lugares diferentes, que um independe do outro, não é metástase. Um independe do outro. E ele teve 4 tumores diferentes. Então, você vê que o paciente propenso a desenvolver o tumor. Entendeu? Então, está uma problemática nele ali. Então, existe essa situação. E todos os outros os tumores, todo mundo passaram pela fase de remissão, que é a fase de 7 anos, que cada um apareceu 10 anos depois. E a gente chama até de 4 em 1, porque são 4 tumores diferentes. Mas aconteceu de estar ali. E ele estava ali. Então, isso existe, é real. E a gente precisa ter essa consciência. Então, se esse paciente vem para a gente precisa tratar como se fosse o paciente que estivesse lá no começo. Mesmo que o médico dele lá fora tenha falado para ele, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem cura, é fase terminal, acabou. Ou, não, está curado. Está curado. A gente tem que seguir um curso, porque a gente tem que pensar na fisiologia de como está o corpo desse paciente. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. E dentro do tratamento da naturopatia, eu quero dizer, como foi falado aqui de manhã, inclusive eu preparei até um slide para isso, mas eu não precisa, porque de manhã foi tão bem esclarecido. A gente tem muita coisa para fazer dentro da naturopatia, mas eu gostaria que vocês ficassem conscientes de que o trabalho é árduo e a gente precisa estar ao lado do paciente, porque também é pior ainda para ele, principalmente quando você pega um paciente, um estágio avançado e com muita dor. Bom, essa é a minha palavra para vocês. E muito obrigado pela atenção. Pode pedir. 3 minutos aí para fazer algumas perguntas para ela, por favor. Microfone. Peraí, top. Eu queria saber, doutora, de uma fonte mais segura como a senhora, a cada 100 pacientes que passam pela quimioterapia, quantos desses 100 pacientes eles se recuperam nos 4 primeiros anos ou 3 primeiros anos? Olha, tirando os linfomas de Hodgkin, que eu tenho visto até hoje no Instituto, que mais a gente viu resposta de uns anos para cá, depois que tiraram o tratamento concomitante, radioterapia e quimioterapia, para os linfomas de Hodgkin, tá? Eu não posso nem dizer o Hodgkin, porque o não-Hodgkin, eles acabam recaindo a doença. Eu vejo muito pouco. Mas a senhora tem um número? A senhora está dentro do... Eu poderia dizer para você que 90% dos pacientes não recuperam. Então, vamos colocar aqui 10% se recuperam? 10% se recupera. Posso colocar aqui? Mas pode colocar aí. Tá. Posso fazer a segunda pergunta? Pode. Desde que a quimioterapia foi
ensinada para os médicos, desde a época do início da quimioterapia até hoje, esse número de 10% aumentou, diminuiu ou permanece o mesmo? Ele não aumentou, não. Não, é o mesmo número. Olha só, no começo, no Instituto, pelo menos no Instituto, que é a história do Instituto, foi que, como é que surgiu o Instituto? Com o objetivo de fazer exatamente as pesquisas e descobrir mais sobre a doença, que até então, como eu vi falar no começo, é câncer de mama, é câncer de próstata, mas não tinha nome e sobrenome como agora tem. Então, o que aconteceu? O tratamento era único lá no Instituto. Era cirurgia e radioterapia. Pronto, era a única coisa que era de tratamento. Na década de 70, eu não estava no Instituto nessa época ainda, mas eu conversei com os médicos antigos, que agora, hoje estão até aposentados. E eu conversei justamente sobre isso que você está falando. E naquela época, a quimioterapia, na década de 70, ela começou a entrar. Então, começou a entrar a QT dentro do Instituto. E ela entrou um bebê. Na década de 70, entrou um bebê. Na década de 80, onde eu entrei no Instituto, ela ainda era criança. Na década de 90, ela virou um adolescente. Hoje ela é um gigante. Hoje ela matou a cirurgia e a radioterapia. E não se tem resultado. Agora, nesse período, muitos quimioterápicos foram colocados. Quimioterápicos, sobre quimioterápicos, colocaram combinações de quimioterápicos. Hoje em dia, antigamente, eram todos venosos, antigamente. Hoje em dia, você já vê quimioterápicos que você, por via oral. Você toma os comprimidinhos, toma por uma semana, fica e descansa em casa. Toma em casa, não precisa mais tomar no Instituto. Toma em casa, dá um tempo, depois volta lá, aí tem amarelo, até vermelho e por aí vai. Então, mas você não vê, eu não vejo o resultado. Tá, e desses 10% que eles se recuperam nos 3, 4 primeiros anos, quantos deles? Suponhamos que são 100 pessoas. Você pode recuperar 7 anos. Não, eu quero saber desses 10%, quantos que voltam a reincidir no câncer? Desses 10% que você já fala com a metástase, a segunda doença, existe um percentual bom. Você não sabe falar para a gente, não? A gente precisa saber, porque a gente... Eu não vou falar estatística. Obrigado, doutor. Eu vou falar estatística, eu vou queimar o INCA. Vou queimar o INCA, gente. Boa tarde, doutora Rosana. Boa tarde. Muito obrigado pela palestra. Eu sei que Obrigada. todos aqui estão agradecidos. Meu nome é Martinho. Eu gostaria de me reportar ao HC4. No seu último item, está lá escrito que o ciclo de vida do paciente, da pessoa, deve ser respeitado sem se mexer na sua antecipação ou adiamento. Pergunto, quem consignou essa triste fase? Porque está estabelecendo, essa pessoa que consignou, que há aquele dia da morte, que não se pode antecipar, mas não pode adiar. Quantos e quantos casos têm sido adiados depois da pessoa receber a sentença de morte? Para mim é um absurdo. Concordo com você. Por isso que é um assunto que eu quis falar, mas eu não entro porque eu não concordo com isso. Eu acho que isso aí é um crime. Só quem pode dizer o nosso tempo é Deus, ninguém mais. E eu fico muito triste em saber disso. É um pesar quando eu ouço a notícia que olha, esse paciente está indo para HC4, meu coração parte, porque é doloroso isso. Ninguém tem esse direito, porque ali o que se ouve é simplesmente, para mim, que é maligno, mais que o câncer. Deixar a natureza agir. Gente, o que é isso? Infelizmente é real. Doutora Rosana, boa tarde. Boa tarde. Gratidão por sua explanação, que foi maravilhosa. Obrigada. Eu sou Maria Aparecida Vieira. Eu trabalho com decodificação biológica das doenças, que é uma formação da Academia Francesa. E eu vi durante toda a explanação falando dos tratamentos. E nós, que trabalhamos com a biodecodagem, ou decodificação biológica, nós fazemos um tratamento a partir do diagnóstico médico. E, inclusive, com
tratamentos de pessoas com câncer. Porque, em função de que 99,99% das doenças, elas são oriundas de processos emocionais ou de experiências vivenciadas. Isso mesmo. Então, quando a gente faz o tratamento, o acompanhamento do paciente, inclusive eu acompanhei alguns pacientes de Barreto, do Hospital de Barretos. Hospital do Amor, né? Isso. A gente percebeu uma melhora. Eu não dei continuidade ao tratamento. Então, existe a possibilidade de complementar no seu instituto a utilização da biodecodagem das doenças para poder minorar ou auxiliar no tratamento dessas pessoas com portadoras dessa comorbidade? Olha, agregar um tratamento junto ao paciente sempre é importante. Mas a gente enfrenta uma situação seguinte, que eu mesma, como servidora lá todos esses anos, tentei levar muitas abordagens, consegui pouco, que é uma briga. Porque a gente é obrigada a seguir uma norma do Ministério da Saúde. Entendeu? Então, se o Instituto aceitar, o diretor atual do Instituto aceita, do hospital, é do Instituto, que não é só do hospital, é do Instituto, aceitar e levar isso ao Ministério da Saúde para trazer para cá, é muito fácil. Eu estou tentando colocar esse estudo randomizado dos pacientes que eu estou tratando lá, antes de me aposentar, que se Deus quiser me aposentar agora, no final do ano, eu estou me aposentando. Então, o que acontece? Eu estou querendo fazer esse estudo randomizado. Você não tem noção da burocracia, eu sou servidora do Instituto. A burocracia que eu tenho que seguir para eu ficar com esse estudo randomizado dentro do Instituto, porque eu tenho meu nome lá dentro do Instituto com outras pesquisas, mas não está relacionado a essa situação, voltada a um tratamento diferente do que o Instituto faz. E eu estou enfrentando essa dificuldade, sendo servidora, entendeu? Então, infelizmente, a gente segue uma política complicada. Por isso que eu também não posso falar de tantas coisas, porque eu tenho que me aposentar. Boa tarde. Hoje não. Parabéns pela explanação. Meu nome é Ednei e eu falo a respeito de um colega ex-paciente. Se tratando comigo, no caso, com relação a depressão, e agora, recentemente, ele foi diagnosticado com câncer na traqueia. Só que ele tem um histórico, no caso, atleta. Ele tem, no caso, 61 anos. E goza de uma vida, no caso, atlético, né? Não bebe, não fuma, mas tem uma vida, no caso, profissional, onde ele perde muita noite. Falando comigo, ele quis saber o seguinte: será que tem relação, esse câncer, no caso, por causa das muitas noites que ele perde trabalhando? Eu falei com ele que, provavelmente, né, uma vez que o alimento, no caso, através do sono, é muito importante na vida do ser humano. Queria saber da senhora, no caso, se tem relação. Olha, outro dia eu fui ao salão, né? Isso foi no começo, foi no ano passado, depois vou deixar. Foi ano passado. Eu fui no salão, estava lá no salão, aí veio a dona do salão, que é muito minha amiga, falou assim, me chama de Rosinha. Né? Aí, Rosinha, eu quero que você me explique essa coisa, o que foi? Olha só, esse paciente aqui, esse rapaz aqui, irmão da minha cliente, ele é atleta, ele dá aula em academia, ele não fuma, não bebe, tem todo o equilíbrio do corpo dele, faz uma boa alimentação. Ele passou mal, foi para o hospital, diagnosticou câncer e agora está morto. Como é que você me explica isso? O homem não bebe, não fuma, não faz nada disso. E agora, como é que você me explica isso? Me explica isso, Rosinha. Eu preciso saber de explicação. Aí, porque a gente enfrenta esses debates, né? Aí eu falei assim, tá bom. Qual é o tipo de sangue desse rapaz? Me diz, qual é o tipo sanguíneo dele? Aí ele, eu não sei. Então, desculpa, me fala. Que eu vou te dizer a resposta. Que eu já sei onde está a resposta. Aí ela, tá bom. Aí ela aí veio falar comigo. Ah, Rosinha, o sangue dele é 0. Não, é 0, é. E o paciente era vegetariano. Então, é o seguinte, fugindo daquilo ali que eu mostrei para vocês, que são fatores internos e externos, tá? Existe
na alimentação, como foi muito bem explanado aqui de manhã, tá? Que dali foi ótimo, para mim foi de muita valia, me fez entender muita coisa, inclusive aos carcinomas infantis, porque é o que eu venho debatido há alguns dias atrás, estou entrando com essa discussão lá, e eu falei, gente, aí o pessoal, como é que explica? Eu já descobri, porque eu não conseguia entender por que os carcinomas infantis. Já comecei a entender os carcinomas infantis, já entendi. E agora complementou meu conhecimento, a minha desconfiança, com a palestra do Dr. Cleuber e com o professor Pedro, e isso foi muito bom. Ou seja, a gente não pode negligenciar que fator do nosso alimentos próprio do nosso sangue, como o professor Wilson tinha colocado na apresentação dele, influencia. Então, a gente tem os fatores externos, fatores internos e fatores emocionais, como a nossa amiga ali falou, que não tem para onde correr. Você, por exemplo, se você tem um câncer hoje em dia, se está fora daquele fator ali, tá, se você sofreu uma perda 3 anos atrás, um choque emocional muito grande, seja ele de qual origem, as células têm lembranças. Você pode, 3 anos depois, ter um câncer. Então, assim, tem esses fatores, a gente não pode deixar. Então, a gente tem que pensar no tipo de sangue da pessoa. E onde que era a corda fraca dele? Foi na traqueia. Ali, as células não estavam bem, tá, o grupo celular não estava bem. Lembra que eu falei do grupo celular, que com o advento da biópsia, a gente descobriu aquele grupo, porque o grupo celular ele tem o seu tempo de mudança. O total de trilhões de troca de células no nosso corpo se forma em 2 anos. Por isso que não pode dizer que o câncer está curado em 1 ano. Impossível. Vai ser essa questão. Boa tarde. O doutor Cleuber quer falar alguma coisa? Boa tarde. Doutora, o que a senhora falou há pouco é a respeito da velocidade do câncer, que está muito violento. Eu acompanho vários médicos na internet e eles falam que aqueles que tomaram vacina, principalmente criança, está tendo um câncer tão violento que eles estão dando nome agora, a nomenclatura. Câncer turbo. Exato. Então, isso é por conta mesmo da coronavírus, ou da vacina. É o que eu falei agora. Mudou o câncer agora. Assim, esse câncer turbo é consequência das vacinas do coronavírus? Gente, eu quero me aposentar, hein? Doutora Rosana, eu sou advogado previdenciarista e médico não se aposenta, naturopata muito menos. Tranquilo. Doutora Rosana, muito obrigado pela palestra, nos enriqueceu muito, parabéns. Obrigada. Eu queria falar sobre essa questão do médico, daquele diagnóstico fatal, que diz não tem mais cura, né? Não tem mais o que fazer. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém será deixado para trás. O que não tem cura é quando o diagnóstico é errado. A minha mãe, em 2014, ela foi diagnosticada com Alzheimer em alto grau. Uhum. Meu irmão ligou e disse, venha ver mamãe que eu não dou 10 dias de vida para ela. Já foi desenganada. Minha mãe não falava, não andava, não conhecia ninguém e também não andava e estava na cama. Estado terminal. Olhar perdido no horizonte. Sim, eu fui buscá-la, eu e minha esposa, trouxemos para Maceió. Ela faleceu em 2024. 10 anos. Isso. Voltou a falar, voltou a comer, voltou a andar, voltou a conhecer os familiares. É o que eu falo sempre. Está vendo como nós, é isso aí que eu falo. Nós, naturopatas, temos essa responsabilidade. Porque quem fala, a palavra final é de Deus, não é da gente. Não é dos médicos, não é de ninguém, é de Deus. E a gente está aqui porque a naturopatia é a medicina de Deus, gente. É Deus. Exatamente. Então, a medicina é de Deus. Se é de Deus, a gente tem como, guiando os passos que Deus nos deu e nos ensinou, a gente seguir. E dá isso. Agora, o dia que ela foi, como foi que ele acabou de falar agora, foi o momento que Deus escolheu para ela. Nós não temos o direito de dizer, não, deixa a natureza agir. Como é deixar a natureza agir? Não fazer nada e esse paciente evolui para o óbito, como eu vi isso. Eu só senti muito porque a minha mãe, ela dizia assim, e quando eu dizia, a senhora tem 98 anos de idade, ela dizia, meu Deus, eu já tenho essa idade toda. Eu vou chegar aos 100. Eu digo, vai chegar aos 100 anos, se Deus quiser. Chegou em 98,9. Mas foi muito bom, foi muito bem vivido para ela. É o tempo de Deus. E eu queria dizer, só acrescentando, o seguinte,
que o naturopata, ele não deve focar na doença. Não, não pode. Ele foca na saúde. É o corpo quem combate. Não somos nós, né? E nem ficar focado no problema. Se você focar no problema, você pode errar o diagnóstico. E se você errar o diagnóstico, você condena aquela pessoa. Só isso. E esse a gente não tem esse direito. Doutora Rosana, só um minuto. É porque, olha só, nós estamos com um tempo muito corrido mesmo, que o nosso evento 19h30 tem que estar todo mundo impecável. E o pessoal da live, doutora, que também tem uma turma aqui, né, virtual, está querendo saber seu Instagram, suas redes sociais, onde que ele encontra. Se a senhora puder transmitir enquanto isso, viu? Eu vou passar somente para mais 2 perguntas e vou encerrar. Doutor Arnaldo. Obrigado, meu nobre. Certo. Eu quero me dirigir agora especialmente àquela família ou àquela pessoa que recebeu um diagnóstico dos que foram falados aqui, aquele diagnóstico fúnebre, um atestado de pré-óbito cara vivo. Seja um bom negociador, porque até o eterno, doutora Rosa de Saron, Anne, quando ele mandou um secretário dele dizer a um outro homem de bem que preparasse a sua situação, arrumasse as suas finanças, que ele ia morrer, aquele homem que recebeu a notícia do eterno, do médico dos médicos, não reclamou, apenas ele chorou, clamando ao eterno. E o secretário do eterno, o profeta Isaías, não tinha chegado nem ali fora no pátio, o eterno mudou de ideia e disse: Isaías, vá lá, diga ao meu servo Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos. E aí Ezequias viveu mais 15 anos. E a respeito do câncer emocional, eu quero me dirigir agora a um profissional da saúde qualquer, especialmente um médico, que recebeu dos seus colegas uma sentença de morte de um câncer violento no fígado e que está crescendo de um modo terrível. E essa equipe diz: colega, não vamos lhe operar, porque você não vai resistir. Veja alguém que você melhor pode conviver agora, nesses últimos dias seus, e tenha paciência. Aquele médico ganhou aquele câncer por causa de uma palavra da esposa dele, que ele tanto amava. E ele agora volta a procurar uma pessoa que ele pudesse se sentir feliz naqueles últimos dias, e ele acertou. O Eterno dirigiu ele para ir lá para a casa da mãe dele, uma humilde doméstica, aqui em Valença, na Bahia. E quando ele, um médico famoso, professor da faculdade de medicina, e lá ele, nos seus dias finais, a mãe dele chega para ele e diz assim: meu filho, você aceita um chazinho se eu fizer para você? Ele olhou assim com toda a capciosidade médica dele, disse: minha mãe vim me dar. Mas a humildade foi mais alta. Ele disse: eu aceito, minha mãe. E ele começou a tomar aquele medicamento, e para terminar a história, linda, ele foi se sentindo melhor, voltou para os colegas lá em Salvador, quando fizeram o exame não tinha mais nada. E ele viveu muito tempo. Humildade para você que está em fase terminal, e negocie com o doutor Rafael, né, meu doutor? Djalma. Me desculpa aí, é porque... O paciente que fez a cirurgia, passou pelo processo de químio, de rádio, e mesmo assim ainda foi passado para ele tomar a medicação num período de 5 a 10 anos. A medicação entre 5 e 10 anos. Mesmo assim, ainda corre o risco de ter reincidência desse câncer? Tem que saber qual o câncer, né? A origem... Câncer de mama. Câncer de mama, pois é. Então, o que acontece? Aquilo que eu falei, o paciente numa doença, ela fez a radioterapia, fez a cirurgia, fez a quimioterapia. Muito bem. O que acontece? Nesse período, precisa fazer um exame chamado cintilografia óssea, onde você vai detectar ali se existe sinais de metástase ósseas e tal. Então, o que acontece? Porque câncer de mama ele faz muito metástase óssea. Então, o que acontece? Ela fica tomando essa medicação justamente porque ela fez a cirurgia, não fez? Lembra que eu falei que fez cirurgia, fez a radioterapia, que é a higienização. Tá. Mas acontece que eles não conseguiram ver, tá? Vai depender também do estagiamento dela. Por conta do estagiamento dela, foi tomada essa decisão. Sendo que 7 anos é doença em remissão. Vai ficar 10 anos justamente porque houve uma disfunção no corpo dela. Tá bom? Mas você vê que 10 anos já está dentro da fase curado. Tá? Curado, remissão. Tá?
Doutora, nós sabemos que as práticas integrativas foi aprovado pelo SUS, né? A naturopatia foi aprovada em 2017, em 2018 também outras práticas, e essa foi aprovada com o destino de prevenir, né? De evitar problemas no agravo da saúde. Inclusive, trazendo uma novidade para os colegas aqui presentes, algumas secretarias de saúde e município já está abrindo concurso destinado a esses profissionais para atender nos PSF e assim não levar essas pessoas a desenvolver problema grave de saúde. Eu até me lembro aqui um concurso recente de João Alfredo, Pernambuco, abriu 2 vagas destinadas a isso. A minha pergunta é, visto que o Instituto tem a possibilidade de levar esses profissionais das que são as PICs, né, com as práticas integrativas no Instituto do INCRA? Eu estou lá, querendo me aposentar, e eu estou, como já falei antes, a briga é grande. Então, assim, hoje eu digo para você que fica complicado, tá? Hoje. Mas o Instituto, infelizmente, a gente está passando pelo processo de privatização, aonde uma empresa privada vai agora tomar conta do Instituto. Eu não vou ver o que vai acontecer, que eu estou de saída do Instituto. Mas eu acredito que, como se trata de um órgão privatizado, e o governo não vai ter esse poder tão grande mais sobre o Instituto, que isso seja uma coisa do futuro. Por isso que eu estou falando, a naturopatia tem de ser uma coisa do futuro. Tá? Então, eu peço a Deus que isso, de fato, aconteça, que é importante. Obrigada. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Olhando para a senhora, eu quase não acreditei que a senhora tivesse 40 anos de profissão, né? Porque a senhora está muito jovem. Obrigada. Eu queria dizer o seguinte, eu trabalhei em Assunção, no Paraguai, e fui diretor de uma clínica naturista, Clínica Naturista Vida Sana. E me apareceu lá o caso de uma moça que tinha 16 anos e ela estava desenvolvendo pela 2ª vez um câncer no cerebelo. E ela estava irreconhecível, muito inchada, totalmente carequinha. Os corticóides da vida. Tá. E a pessoa que levou essa moça lá para mim foi o próprio médico que a operou há 5 anos atrás. Eu não sabia que ele era o médico, né? Eu pensei que ele fosse o pai, né? E então, eu fiz a prescrição lá dos tratamentos naturais e começamos a cuidar dessa moça. E em 6 meses de tratamento, essa moça se recuperou, o cabelo voltou a crescer com muita força e ela voltou ao peso normal, tá? E ela fez um desenho para mim numa folha em branco, desenhou um ancião orando sentado a uma mesa assim, com um pão integral, um pote de melado ou mel, os óculos, a Bíblia e tal. E toda a família, ela fez um histórico atrás, né, dizendo a situação dela, como passava e agora a recuperação. E eu saí, depois eu trabalhei 2 anos lá, e eu saí de lá, voltei para o Brasil, e essa moça continuou viva, não sei depois o sistema, enquanto estava lá, e ela estava com diagnóstico já para não viver mais do que 2 meses à frente. Tá? Então, a pergunta, dentro do que a senhora expôs aí, né, sobre as situações diversas, a pergunta é, pode existir milagre nesse caso? Pode. Pode sim. Eu Onde está o poder de Deus? Está aí. Onde está o poder de Deus? Que foi milagre. Porque realmente eu não me vi em condição... Hoje, como naturopata, eu posso dizer que sim. Antes, quando eu só via esse lado, eu ia dizer para o senhor que não. Porque a minha realidade é não. Tá? Minha realidade é não. A realidade dos tumores cerebrais é não. Você tem o tempo de sobrevida de cada tumor. E os tumores cerebrais são os tumores que, de curto prazo, você pega um paciente de glioblastoma, um astrocitoma, é 1 ano, 8 meses é 1 ano.
Porque Não mais que isso. Os 8 remédios indicados pelo Espírito de Profecia, né, que é a natureza, né, o último é confiança no poder de Deus. Poder de Deus. Essa era a minha colocação. Gente, tem mais só uma, doutora, e encerra. Porque se eu não fizer isso, a doutora foi a primeira a pedir, eu negligenciei, e eu não quero ser processado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero contar aqui uma experiência rápida, certo? Não vou falar muito tempo, não. É o seguinte, em 2010, meu irmão foi acometido com câncer. Meu irmão. Em seguida, meu pai. Meu irmão com câncer de reto. Meu pai com câncer de próstata. Sim. Meu irmão, quando ele recebeu, que abriu o diagnóstico, ele deu a sentença dele. Eu estou morto. 1 ano e meio ele morreu. Meu pai não soube que estava com câncer. Porque quando eu fui à médica, os médicos com ele, eu conversei com o médico e pedi para ele falar sobre o que a gente já tinha recebido o diagnóstico de câncer do meu irmão. Uhum. E eu pedi, o senhor pode falar um termo técnico, científico, CA, alguma coisa assim? E assim ele falou. Meu pai tem 15 anos que está com câncer de próstata e ele, o diagnóstico, fez biópsia, fez tudo. Né? Não foi o dele foi neoplasia maligna da próstata. Da próstata. Certo? Neoplasia. É hoje o nome mais moderno. Neoplasia maligna da próstata. Meu pai, ele começou a tratar com os fitoterápicos. Foi o tratamento que meu pai fez. Usou dois medicamentos, inclusive até hoje ele usa Combodart. E meu pai está aí vivo. 15 anos, vai completar agora em maio, que ele está acometido. Agora, ano passado, ele teve um avanço. No problema avançou. Ele agora é um paciente sondado. E fomos para os médicos recentes, e o médico já diagnosticou também, já sentenciou, que ele tem pouco tempo de vida. E, mais uma vez, semana passada, eu fui para o médico com ele, e aí eu falei, doutor, o senhor consegue falar com meu pai que ele é um portador de CA? CA. Meu pai não sabe ler, então, e não tem o entendimento, mas se falasse a palavra câncer, porque eu lembro quando eu saí do consultório com ele, ele tirou o chapéu da cabeça e fez assim, graças a Deus que eu não tenho aquela doença. Aquela doença. Então, ele não se condenou, diferente do meu irmão. E hoje, meu pai está aí, 85 anos, que ele vai completar em julho, e com a forma, vendendo saúde. Apesar de estar um paciente sondado, mas ele está vendendo saúde, porque ele sabe identificar o que ele tem e sabe controlar emocionalmente e espiritualmente também, que é uma pessoa muito fervorosa, e a pessoa que busca alimentação saudável, foi fumante, mas tem uma alimentação saudável e tem uma vida, hoje, regrada. Então, outra coisa que a senhora falou aí, foi falado sobre o Ministério da Saúde, que é quem determina todas as leis. E aí eu pergunto aos nobres colegas que estão aqui presentes e os que estão online. Quando foi que você participou de uma conferência de saúde, na sua unidade de saúde, o BS, viu? Porque é lá que as políticas públicas são feitas. Eu hoje estou como conselheira de saúde local e foi aí que eu vim entender o significado, como funciona o SUS. Então, é muito importante que a gente participe, caros colegas, das políticas públicas, porque tudo que é lei, primeiro vai para políticas públicas. Muitíssimo obrigada, e foi uma maravilha a sua palestra. Obrigada. Obrigada a todos. Doutora Rosana, antes da senhora responder, me permita só falar aqui. Queridos colegas, me desculpe eu não passar o microfone para todo mundo, eu sei que ele é contagiante, mas o tempo realmente urge, porque nossa festa, 19 horas, tem que estar
pontualmente em dia. Obrigado, viu? Obrigada aos a colegas todos. virtuais também. Obrigada a todos, obrigada a Deus por a oportunidade de estar aqui e passar um pouquinho de ensinamento para vocês. Obrigada à faculdade e a todos. Muito obrigada. Valeu.